Boa tarde, pessoal. Deixa eu receber aqui mais um colega que chegou. Então, boa tarde. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Essa aqui é a nossa aula síncrona da semana 9, aqui da disciplina de prevenção e combate a sinistros, e aqui do campus central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Tá? Meu nome é Ricardo Machado e hoje, gente, a gente vai estar tratando aqui de brigada de incêndio, tá? Semana passada a gente tratou de equacionamento de bombas, né? Essa semana ainda vamos ver um pouquinho de cálculo de bombas, mas hoje o tema é brigada de incêndio, tá? Estou colocando aí de novo no chat o link da frequência. E vamos lá, vocês estão me ouvindo bem aí? Vou abrir aqui o slide. Alguém me diz aí se está me ouvindo bem, se está me vendo bem? Bem, né? Então vamos aqui abrir o PowerPoint. Pronto, abriu aí para vocês, né? Gente, então, olha só, o que é uma brigada de incêndio, né? Brigada de incêndio, por que tem esse nome, né? Nome militar, né? Brigada, será que eles estão prontos para briga, né? Então, realmente tem esse nome porque ela vem mesmo da cultura militar, tá? Então, são designações que a gente dá para grupos, né? Então, você tem lá, por exemplo, uma companhia, uma divisão, um regimento. Quando você tem essas pessoas estabelecidas num ponto fixo, você tem lá um quartel, e esse quartel pode ter várias equipes aí que a gente determina de brigadas, né? Também se chama guarnição, quando é um quartel menor, assim, também pode se chamar de guarnição. É um termo mais antigo esse de guarnição, né? Então, a brigada vem, e aí vocês vão ver aqui o organograma da brigada, ela vem de muito tempo, essa estrutura, né, organizacional, aí vem do Império Romano, do exército do Império Romano. Então, o que se tinha lá, né, na ocupação romana, né, você tinha uma legião, por exemplo, que tinha várias divisões, né, e aí na cadeia de comando você tinha um carinha lá que não mandava em ninguém, nem nele mesmo, que é o legionário, né, o soldado raso. Acima dele você tinha o decurião, que mandava em 10 pessoas, e acima do decurião você tem o centurião, que manda em 100. Então, normalmente lá uma divisão vai ter 1.000 homens lá, mil soldados, né? Então, 10 centuriões, né? E incluiria aí. E as brigadas, né? São equipes menores, né? Que você vai estar designando aí para algumas missões, né? Tá? No nosso caso aqui é uma equipe que vai estar na empresa, distribuída pela empresa, não vai ter um setor de brigada, a sala da brigada. Em algumas empresas a gente tem uma sala da brigada para guardar alguns equipamentos, né? Mas os brigadistas não ficam ali nessa sala. Tá? Quem chegou agora, tá aí o formulário de frequência, tá? E exceção quando a gente tem um bombeiro civil, né? Um bombeiro profissional civil, que aí o serviço dele é só pensar em fogo mesmo. Ele pode ficar, tem uma sala para eles, onde também normalmente tem os equipamentos, né? Mas ele também circula aí pela empresa, né? A gente vai diferenciar isso aqui, o brigadista e o bombeiro. Mas, a princípio, a brigada é como se fosse a cipa do fogo, tá? É um conjunto de funcionários que vão ser designados, eles não são eleitos, não, eles são indicados mesmo, designados, e além da sua função normal no organograma da empresa, por exemplo, o açougueiro, médico, engenheiro, sei lá, auxiliar administrativo, eletricista, além dessas funções, ele tem a função de prevenção de incêndio e também da aplicação do plano de emergência para um combate a um princípio de incêndio, uma evacuação aí do prédio, né, se ocorrer, tá? Mas, a rigor, eles ficam distribuídos pela empresa. É claro que a gente escolhe uma brigada, pessoas estratégicas, né, tem um critério ali na norma, para a gente estar escolhendo esses brigadistas, né?
Então, vamos lá. Qual é a exigência legal? Esse filme aí, depois eu mando para vocês, um desenho animado aí, mando para vocês no WhatsApp, tá? Esse é um desenho animado que a gente faz com os profissionais aí do IFRN, de Segurança do Trabalho. Então, a dublação dos bonequinhos, são os quadrinhos animados, né? E essa é uma das historinhas. A minha preferida não é nem essa, é a historinha do risco químico. Depois eu passo para vocês, aí vocês veem lá no canal, tem umas 8 historinhas aí, uma de risco elétrico, risco com máquinas e equipamentos, e essa aí é da Brigada de Incêndio. Então, o que se exige, né, pela legislação brasileira, tá? Até 2018, agora, há pouco tempo, a gente não tinha uma exigência do Corpo de Bombeiros de a gente ter que ter uma brigada de incêndio. E nem nas NRs, né? As NRs mandam que a gente use normas brasileiras, né? Temos lá a NR 23 de incêndio, ela manda usar normas brasileiras, né? E aí a gente entende que são as normas da ABNT, né? E também as normas oficiais aí do bombeiro local aí de cada estado, né? Mas eu não tinha como fiscalizar e multar uma empresa por não ter brigada de incêndio. Então, o que que as empresas faziam? Elas montavam a brigada para poder obter desconto no seguro privado de incêndio. Tá? Então, montavam essas brigadas e também contratavam lá um profissional, bombeiro, profissional civil, também para obter desconto no seguro. Tá? E normalmente esse desconto consegue pagar essas despesas desses funcionários. Tá? Quando a minha instalação requer realmente uma segurança maior, porque vai ter um seguro também mais caro. Mas em 2018, o bombeiro aqui do Rio Grande do Norte resolveu publicar as ITs, instruções técnicas, né, que foram embasadas lá nas ITs do Corpo de Bombeiros de São Paulo, inclusive é o mesmo número, né? A IT 17 é a IT da Brigada de Incêndio. E ela fala também do bombeiro profissional civil. Tá? O bombeiro profissional civil, vocês vão ver que ele é de 2009, a lei, né, que regulamentou, mas ele já existia antes, mesmo sem ter a profissão regulamentada, mas a gente chamava de bombeiro industrial, que normalmente era um vigilante que você designava para cuidar só de incêndio, né, dava um treinamento um pouquinho mais avançado do que o de vigilante, né, e ele ficava com essa função de prevenção de incêndio. Mas logo foi regulamentado, logo não, há pouco tempo aí foi regulamentado. Então, vamos ver aqui. Que equipamentos a Brigada de Incêndio utiliza? Ela vai usar basicamente os equipamentos dos sistemas preventivos que eu tenho no meu prédio, os extintores, os hidrantes, a sinalização, iluminação de emergência, sistema de alarme, tá? São esses, né? Edificações de maior risco, maior carga de incêndio, a gente pode ter uns equipamentos específicos para a brigada e também para o bombeiro profissional civil. Por exemplo, aqui, trajes, né? Capacete, trajes, né, anti-chama, e alguns mais sofisticados aqui, equipamento autônomo, né, respirador autônomo, massa, né, e também botas com resistentes ao fogo. Mas o mais comum é a brigada não ter nenhum diferencial do funcionário normal da empresa, nem fardamento. O que a gente faz é identificar esse brigadista, né, botar um bonezinho, uma abraçadeira, um colete que ele vai vestir no momento do incêndio, tá? A gente usa uns botões também, como tem aquele botão da CIPA, tem um botão de brigadista também, para a pessoa ser aquele agente secreto que não é secreto, né? As pessoas saberem. Opa, travou alguma coisa. As pessoas saberem. Só um pouquinho, gente. Deu um estralo aqui, achei que fosse a estrutura aqui do telhado, mas não. Ah, então, a gente tem que saber quem são os brigadistas, né? A norma pede até que a gente sinalize nas paredes, cartazes com o nome desses brigadistas aí, quem são, em que setores eles estão, né? E, claro, que eles vão se tornar conhecidos através dos treinamentos, né? Dos simulados de abandono, os treinamentos práticos aí de incêndio, que a Brigada também promove, junto com a CIPA, e junto com o pessoal do SESMIT, quando existir a necessidade de ter um SESMIT na empresa. Tá? Então,
Começar falando do bombeiro profissional civil, né? Quem é essa figura? Ele está ali com a fardinha de passeio ali, é uma vestimenta profissional, na verdade, não é uma farda de passeio, né? O pessoal, no começo, quando se gerou essa lei, né, teve até tinha umas manifestações na internet, sabe? Toda postagem que tinha, alguém colocava lá, é ridículo o bombeiro civil querer ser o bombeiro militar, querer pegar o ônibus de farda e tal, ele não é da força pública, é como um vigilante que quer ser policial. Na verdade, são coisas distintas, tá? São papéis distintos, mas eles podem trabalhar em conjunto. Existem quartéis de bombeiros que só tem bombeiro civil, lá em Santa Catarina, por exemplo, né? Existem quartéis mistos também. E existem quartéis que são só de bombeiro civis dentro da empresa, né? Como é o caso dos aeroportos privados, né? Você cria ali um setor, um quartel mesmo, com equipamento, com caminhão e tal, para o bombeiro que vai atuar na parte interna, ali na parte privada dessa empresa. E isso não descarta a necessidade de eu ter uma força pública, eu tenho um apoio público, que é o Corpo de Bombeiros Militar. Tá? Assim como eu tenho a segurança patrimonial, não me descarta o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar. Tá? Então, são coisas diferentes, e vocês vão ver aqui nas atribuições que é diferente também, né? As principais ocorrências aqui, intercorrências aqui do Bombeiro Civil são de primeiros socorros, normalmente, tá? E, claro, eventualmente incêndio. O bombeiro militar, ele apaga incêndio todo dia, né? Ou trabalha em análise de projetos todo dia, na cidade toda. Diferente, tá? Então, chegou mais alguém aí? Tá aí o chat, o link no chat, tá? O link da chamada. Então, essa profissão, bombeiro profissional civil, ela já era regulamentada, já era regulada, vamos dizer assim, normatizada na Associação Brasileira de Normas Técnicas, na norma brasileira regulamentadora 14.608, que diz o que é o bombeiro civil, como é o treinamento desse bombeiro civil, quantas horas, carga horária, conteúdo, né? E a lei 11.901, ela é de janeiro de 2009, ela criou a profissão. Tem até uma coisa muito peculiar aqui, que já na descrição da profissão, ela diz que esse profissional vai ganhar um adicional de 30% sobre o salário, a título de periculosidade, tá? Ele lida com um risco de fogo, né? E veja você, esse adicional não é lá da NR16, eu não preciso ter um laudo pericial para pagar esse adicional, né? Um perito judicial aí, um perito de segurança, um médico do trabalho, para pagar esse adicional, porque ele já é embutido na profissão, como é o adicional de raio-x para o técnico de radiologia. Então, se criou esse adicional aí de 30%. Tá? Então, é muito comum, alguns estados têm um piso salarial do bombeiro civil, mas acontece muito de você ganhar um salário mínimo mais esses 30%. A profissão do bombeiro civil, ela é de nível básico, você tem que ter só o primeiro grau, pelo menos o primeiro grau, né? E aí você faz um curso de qualificação mesmo, de 210 horas. Né? Eu ministrei esse curso, junto com o professor Kleber, lá no Senac, a gente criou esse curso lá. Na verdade, peguei a ementa do curso da norma, aí da NBR 14.608, e a gente ajustou nos módulos lá para transformar numa coisa didática, né? Mas os conteúdos e a carga horária exatamente como prevê a NBR e a lei, né? A lei que institui a profissão. Tá? Essa lei prevê também um curso de atualização que o bombeiro tem que fazer cada 2 anos, se não me engano, uma carga horária menor, que ele tem que fazer para continuar exercendo aí a profissão, né? Normalmente esses cursos de atualização têm uma carga horária pequena de legislação e práticas, né? Muitas práticas, aí é um curso mais avançado, bem mais avançado que o de brigada de incêndio, e vocês vão ver aí que a carga horária é no máximo 24 horas, né, da brigada de incêndio. Tá? Então, 210 horas são muito mais horas, né, do que a brigada de incêndio. E assim como o curso de CIPA, que é 24 horas, né,
É bem pequenininha a carga horária em relação, por exemplo, a um curso técnico de segurança do trabalho, que é no mínimo 1.200 horas. Mas são papéis diferentes, claro, por isso que a carga horária é diferente também. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui também a norma do campo de treinamento. Tá? Então, quando a gente monta aqui um curso desse, de bombeiro civil, a gente tem que ter também um campo de treino, né? Então, a norma coloca lá as dimensões, que tipo de obstáculos, que tipo de tanques a gente tem que ter lá nesse campo, tá? E, na época, o Senac construiu, custou, se eu não me engano, 50, 60 mil reais esse campo. A gente construiu lá na unidade do Senac da Zona Norte. É uma pista de posto de gasolina, com a bureta, no centro tem os tanques, né? A gente treinar ali com hidrante e extintor de incêndio. Tá? Então tem norma para isso também, tá? Não é só improvisar, não. Quem pode ser o instrutor, né, de um bombeiro civil? Né? Alguns de vocês podem estar pensando aí em ganhar a vida como instrutor de bombeiros. Você pode, tá? A NBR 14608, ela diz que o profissional habilitado, o que é um profissional habilitado? É um profissional que tem uma qualificação, pelo menos um curso técnico, e ele tem um registro num conselho de categoria. Tá? A Amanda chegou agora, deixa eu botar aqui o formulário, não sei se eu tinha botado ali, formulário de frequência. Tá? Então, o técnico de segurança do trabalho, como ele é registrado no Ministério do Trabalho, como ele é registrado, pode ser registrado também no CREA, o Conselho Regional de Engenharia, ele é habilitado, ele é apto, né? Ele é um profissional habilitado, ele é apto para ser instrutor do bombeiro civil. E a norma também fala dos militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e Força Aérea, né? Que tem bons instrutores, bons centros de treinamento, inclusive o bombeiro militar treina lá, viu, lá no campo da Marinha, os treinamentos mais avançados, a Marinha do Brasil aqui em Natal, ali na base naval, aqui perto do Rio Potengi, ali, né, no Alecrim, tem um campo muito bom lá, tem até uma casa de fogo, não é nem casa de fumaça, é uma casa de máquinas, que a gente toca fogo na casa de máquinas, e você entra com o hidrante ali, com uma mangueira para apagar o incêndio lá. Já treinei lá, a gente também, no começo, né, do nosso curso, a gente usava, tinha um convênio com a Marinha, e usava esse campo para treinar, inclusive o técnico de segurança do trabalho. Não fazia esse treinamento avançado, não, do militar, porque era outro curso, né? Tá? Mas ele abre aí também para as polícias militares, né? Inclusive, claro, o Corpo de Bombeiros Militar, e ele exige que esse instrutor tenha o segundo grau completo e tenha uma especialização ali, alguns cursos, né? Um curso de combate a incêndio de 60 horas e técnicas de emergência médica de 40 horas, né? Tá, vocês têm esse curso aqui? Tem, vocês têm essa disciplina aqui, vocês têm a disciplina de primeiro socorro, vocês têm a disciplina de risco químico também, que estuda ali os tóxicos, a fumaça, né? Então, vocês estão perfeitamente habilitados aí a serem professores. É claro que aconselho, né, vocês irem ganhando também que a gente chama de proficiência, né, a vivência prática do ensino mesmo, no dia a dia. Então, se vocês puderem começar em algum lugar onde já tem outros instrutores, para vocês irem aprendendo também com eles, né, como ensinar, né, as pessoas. Quando a gente faz a nossa prática, agora não está dando certo por conta da pandemia, né, mas a gente tem todo um roteiro ali, todo um cuidado para que justamente não aconteça um acidente, né, nos nossos treinamentos. Tem que ter equipamento, procedimento, né, tem que ter um controle grande, porque tem um risco grande mesmo, né, a gente lida ali com combustível líquido, né, e equipamentos pressurizados, então tem que ter um rigor, né, nesse treinamento para não machucar ninguém, e claro, prejuízo maior é de quem se machucou, mas isso também compromete o nome da instituição que está promovendo esse treinamento. Então, nas empresas de vocês, quando vocês forem dar treinamento aí de prevenção de incêndio, tenham um certo cuidado, tá? Recomendo, inclusive, que quando passar essa pandemia, a gente vai estar ofertando curso de brigada de incêndio, através de cursos FIC, né, que eu recomendo que vocês venham fazer, um curso avulso, assim, para pegar essa prática e ver
que se usa de material de segurança, a sequência que se faz para dar um treino ali mais básico aí com extintor de incêndio, com hidrantes também. Tá? A IT-17, ela fala também, ela diz o seguinte, além da NBR 14, né, a IT-17, ela diz que é o profissional habilitado deve ter as qualificações previstas na NBR 14608. Tá? Então, veja, eu já falei para vocês, norma da ABNT não é lei, tá? Mas se ela é citada numa lei, nesse caso é citada numa instrução técnica do bombeiro, né, ela pode ser citada, por exemplo, lá numa NR, aí vira lei, tem fiscalização, né? Então, tem que tomar aqui um cuidado. A praticidade de uma NBR em relação a uma lei é porque eu consigo atualizar ela à medida que a tecnologia vai evoluindo aí, que o conhecimento vai evoluindo, eu consigo atualizar ela mais rapidamente do que uma lei. A gente vê algumas NRs nossas aí que passam muitos anos, né? A NR15 aí tem mais de 30 anos, né? A NR da insalubridade aí, que não tem uma revisão. Então, e se quando cita uma NBR, né, uma ABNT, fica bem mais simples, né, fica bem mais simples. Por exemplo, lá na NR17, de ergonomia, né, ela cita normas da ABNT, então essas normas vão evoluindo e eu não preciso estar mudando tanto a ANR, a norma, a lei, né. Tá? Então, nesse caso aqui, a coisa converge para a NBR que define a profissão bombeiro civil, a estrutura. E aqui tem uma falha na nossa IT-17, que ela cita uma lei lá de São Paulo, né? Portaria do comandante do Corpo de Bombeiros, que regulamenta a lei estadual, né? O que ocorre aqui, gente? Ó, você já deve ter tido aula com o professor Edivar, né? Ou com outro professor de legislação aí, você tem aquela pirâmide da legislação, né? Então, você tem no topo da pirâmide a Constituição Federal, depois você tem leis federais. Essas leis federais são para regulamentar a Constituição. Então, por exemplo, lá na Constituição é previsto um adicional de penosidade, mas nunca se fez uma lei que diga o que é isso. O que é penoso? Será que o trabalho repetitivo é penoso? Não foi regulamentado, não foi feita uma lei federal. Né? E o que detalha uma lei federal é um decreto federal. Pode ser um decreto federal ou uma portaria. No caso da nossa lei aqui de segurança do trabalho, a lei 6.514, ela não foi regulamentada por um decreto, ela foi regulamentada por uma portaria 3.214, que são as NRs. Eu detalho a lei, né? Essa lei é um capítulo lá da Consolidação das Leis do Trabalho, a lei 6.514, né, segurança do trabalho. Aqui são leis estaduais, então seria o terceiro nível, vai servir naquele estado, mas ela nunca pode ferir a lei maior, nunca vai poder ferir a Constituição, por isso que toda casa legislativa tem lá uma comissão de Constituição e Justiça, para ver se aquela lei que está sendo prevista pelo prefeito, pelo governador, porque o executivo pode fazer um projeto de lei, né, ou por um deputado, por um vereador, se ela não fere um princípio maior, que é a Carta Magna, né, Carta Maior aí, a nossa Carta Constituição Federal da República do Brasil. Então, essa lei estadual aí, ó, ela foi, na verdade, regulamentada pela portaria do bombeiro. Então, o que o bombeiro faz? A Câmara lá do Estado, né, a Assembleia Legislativa do Estado, estabelece essa lei que trata de incêndio, e ela dá essa atribuição para o comandante do Corpo de Bombeiros emitir portarias que detalhem essa lei. Tá? E essa portaria nada mais é do que a portaria que institui as ITs, as instruções técnicas, que são detalhamentos da lei, e aí temos a IT 17 aí, que é a IT de brigada. Entenderam isso? Está muito nebuloso assim, ou deu para entender, né? Alguém me fala alguma coisa aí, me dá um sinal de vida. Então, olha só, vocês não estão estudando para ser advogados, algum de vocês pode estar aí se animando para ir para essa área, né? Eu queria ser um advogado trabalhista, eu queria ser um advogado tributarista, previdenciário. Alguns de vocês podem se animar e fazer a faculdade, mas é importante aqui no curso técnico a gente conhecer legislação, porque, principalmente essa que é aplicada aqui a condições de trabalho, porque na legislação a gente tem vários quesitos que podem nos servir de diretrizes de projeto, né, de melhoria.
Agora, se lembra, você não vai seguir somente a lei, você tem que seguir no mínimo a lei para não ser multado, não ser penalizado aí, processado, né? Caso de um acidente grave aí. Mas eu tenho outros critérios científicos, né, que a gente vai usar, tecnológicos aí, que a gente vai usar também nas nossas especificações, tá? E nossos projetos de condições de trabalho, de controle mesmo de ambiente de trabalho, para que ninguém fique doente ou se acidente no trabalho. Então, quando é que eu sei que eu tenho que ter um bombeiro profissional civil lá no Senac, que a gente chama de BPC, né, o bombeiro profissional civil? Essa nomenclatura foi até contestada aí pelo bombeiro lá de São Paulo, que queria chamar de brigadista privado, não confundir com bombeiro público, e achava que a população podia criar uma confusão. Não tem, né, nenhuma confusão. Você, quando está ali no shopping center, você vê uma pessoa vestida de bombeiro ali, você sabe que ele não é da força pública, que ele é um empregado daquela empresa, daquela organização. Quando você vai no Carnatal, vê um bombeirinho, uma pessoa vestida ali de bombeiro, você sabe quem é o militar, quem é o civil. Inclusive, a lei diz que na chegada do bombeiro militar, o bombeiro civil tem que se subordinar a ele. E o bombeiro civil, militar pode dar até voz de prisão se o bombeiro civil ali começar a atrapalhar o trabalho da força pública. Tá? Porque eu tenho um interesse público, apesar de eu estar num território privado, no caso de uma empresa, né? Mas eu tenho um interesse público, eu tenho um entorno, tenho vizinhança, né? No caso de um evento público, como é o Carnatal aqui, como é a Festa do Boi, né? Como é um circo que chega na cidade aqui, eu tenho que ter também o apoio da força pública, que é o bombeiro militar, que inclusive faz a análise dos projetos, né, de projetos preventivos para autorizar, dar o alvará de funcionamento daquele evento, se for um evento assim temporário, né, ou se for uma empresa que vai se estabelecer também, né, o alvará. Então a gente vai lá na tabela G1 aí, que é um dos anexos aí, o anexo G, né, da IT17, eu vou ver lá pela minha classe de edificação, então, exemplo aí de serviço de hospedagem, ó, hotel residencial, ali, um B2, ó, até 10 mil metros quadrados, não preciso de bombeiro civil, mas a partir de 10 mil metros quadrados, vou precisar. E se passar de 50 mil metros quadrados, aí eu vou para a nota 4. O que é a nota 4? É uma nota de rodapé que ensina como calcular a quantidade de bombeiros. Para vocês imaginarem, aí a gente tem que ter esse bombeiro 24 horas por dia, né? Nesses ambientes. Então a gente faz equipes também. Deixa eu receber o pessoal que está chegando aqui. E a lei diz que você tem que trabalhar 12 horas e descansar um dia, né? 12 por 36. Então você vai entrar, após 36 horas de folga, você entra de novo 12 horas corridas, né? Então se faz turnos aí dos bombeiros, né? Ali no Midway a gente tem pelo menos 2 bombeiros em cada turno. Então tem uma equipe de bombeiros civis, não estão sempre todos juntos, mas tem momentos que a gente tem 3 bombeiros, tem momentos que eu tenho 2 bombeiros. Tá? Principalmente nos momentos do dia, né? Que é quando eu tenho também uma população flutuante ali no shopping, né? O shopping está aberto, né? Aí eu preciso de mais bombeiros, né? E já vou explicar qual é o papel dele na brigada de incêndio. Então tem aí um tabelão, né? As atribuições do bombeiro civil a gente tira lá da lei, que é igualzinha ao que tem na NBR, né? Então, relatar irregularidades encontradas, né? Com propostas de medidas corretivas, tá? E depois, claro, aí esse relato, né? Esse relatório aí vai gerar uma manutenção, e depois ele vai verificar se aquela manutenção foi efetiva, por exemplo, não tinha água no hidrante lá, então pediu para a manutenção consertar isso através de um relatório. A manutenção consertou, ele vai lá testar, ver se chega, se está na pressão correta, né? Também avaliar atividades de risco e liberar atividades de risco. É muito comum, onde existe o bombeiro civil, a gente também designar ele como supervisor de espaço confinado, como supervisor de trabalho em altura, tá? Porque são atividades de risco e já está na profissão dele acompanhar. Só que aí ele tem que fazer os cursos também específicos, né? De supervisor, se eu não me engano, é 40 horas lá, o de supervisor de espaço confinado, acho que é 16 horas o de autorizado e 40 o de supervisor, né? E também o de trabalho em altura, né?
Tá? Então, ele vai liberar. Então, atividades com serviço a quente, que a gente chama, ó, vai usar maçarico, vai soldar um tanque de combustível, vai fazer uma remoção, o bombeiro acompanha aquela atividade, inclusive já leva o extintorzinho, fica lá perto dele, acompanha, libera o início e o final daquela atividade, né, libera os trabalhos para outras pessoas quando encerra essa atividade. Tá? Ele também vai cumprir o plano de emergência da empresa. Vai identificar riscos existentes, inspeção periódica dos equipamentos, vejam que aqui se mescla um pouco com a nossa função de técnico de segurança do trabalho, né? E também inspeção nas rotas de fuga, mantendo-as liberadas, e participa dos exercícios simulados de abandono, simulado de combate a incêndio e simulados de primeiros socorros. Tá? É claro que onde existir um técnico de segurança do trabalho, o técnico de segurança vai estar junto nesses momentos, né, junto com o bombeiro civil, e porque também é atribuição dele, né, a prevenção de incêndios, treinamentos também. Tá? Então, fique amigo logo do bombeiro civil, não ache que ele é um concorrente, não pense que ele vai tomar o seu lugar, não, tá? Porque são profissões diferentes e elas se somam. Outro aconselhamento, né, fiquem sempre amigos da brigada de incêndio, porque é vocês que treinam ela também, né? Claro que se tiver um bombeiro civil, ele vai ajudar nesse treinamento da brigada, que ele também é habilitado para isso, e ele nem sempre ele é habilitado, né? Vocês, como profissionais habilitados, são habilitados para treinar a brigada de incêndio, né? Mas o bombeiro civil nos ajuda nisso. E também sempre amigos da CIPA, né? A CIPA é a força-tarefa lá que vai ajudar vocês a implantar os projetos, né, de vocês. Agora, se lembre que você não é chefe da CIPA, tá? A CIPA tem uma legislação própria, você pode até ser o coordenador da brigada de incêndio. E você pode ser designado como o presidente da CIPA também, né? Mas não é legal, sabe? É melhor você deixar a CIPA ter vida própria e você dar um suporte, uma consultoria para a CIPA, como você já deve ter estudado aí na disciplina de promoção da segurança, né? Aquela disciplina mais geral que a gente faz no início do curso, né? Então, fique amigo também da CIPA. Outro detalhe aqui, gente, ó, tem muitas empresas que fornecem o curso de CIPA, dão treinamento de incêndio e de primeiros socorros no curso da CIPA. Não deve dar. O curso de CIPA ele é bem definido na NR17 e não tem esse conteúdo. São 20 horas de outros conteúdos, reconhecimento de risco, análise de acidente, legislação. Tá? Então, mas o cipeiro não deveria aprender isso também? Deveria, mas aí você ensina em outro momento, em palestras durante a CIPAT, tá? Em outro momento. E é muito comum também, já estou entrando aqui no brigadista, né? Mas assim, esses membros da brigada de incêndio também serem da CIPA. Então, o que é um brigadista, né? É o cipeiro do fogo, tá? Então, qual norma define a brigada de incêndio? É uma norma diferente da do bombeiro civil, mas é muito comum o bombeiro civil ser o chefe da brigada, quando ele está lá, né? Ser o coordenador da brigada. Então, tem uma NBR 14276. E aqui eu botei o ícone diferente para dizer que o brigadista não é um profissional do fogo, assim como o cipeiro não é um profissional de segurança do trabalho. Ele recebe conhecimentos para que ele possa exercer também, ajudar na prevenção, no combate a princípio de incêndio, sim, um treinamento mais avançado do que o de prevencionista que a gente dá lá, com treinamento de 2 horas lá, 1 hora de teoria, 1 hora de prática de extintor. Então já é um treinamento mais avançado, porque ele aprende também a executar o plano de emergência, que a gente vai aprender na semana que vem. Tá? As atribuições da brigada de incêndio, que também são descritas lá na IT 17, né? Prevenção, ó, avaliar riscos existentes, inspeção de equipamentos, elaboração de relatórios de regularidade, orientação da população fixa, até aqui bem semelhante ao bombeiro civil, né? Se lembra que nem todo lugar vai ter que ter bombeiro civil, né? Então, e nem todo lugar tem que ter brigada de incêndio também, né? Assim como não é obrigatório ter CIPA em todos os lugares, em função do risco, no número de funcionários, né? Mas é sempre bom a gente ter alguém com conhecimento nessa área. Tá? Deixa eu só receber o colega aqui, mandar o formulário de frequência ali no chat. O que é uma população fixa e qual é a diferença para a população flutuante? Então, vou usar o exemplo aqui do shopping center, tá? Shopping center, não vou usar o Midway, eu uso sempre Midway, né? Vamos usar o Natal Shopping aqui de Natal.
Você tem, compõe a população fixa? Aquelas pessoas que estão normalmente todo dia, o dia todo lá no shopping, tá? Então, isso aqui envolve a equipe de administração do shopping. Vocês sabem, já falei isso, né, que o shopping é um condomínio comercial. Então, eu tenho funcionários administrativos e funcionários de manutenção dessa empresa, condomínio aí, do shopping, né? E cada loja que se instala lá no shopping paga um aluguel e paga também uma taxa de condomínio, que é essa taxa de manutenção, né? E os funcionários dessas lojas também são população fixa. Então, ali dentro do Natal Shopping, por exemplo, os funcionários do McDonald's são considerados população fixa. Então, eu consigo orientar a população fixa. A população móvel, eu não consigo orientar, porque é a população flutuante, né? E às vezes a pessoa vai ali uma vez por mês só, em determinado horário, passa uma hora no shopping. E aqui no Midway, por exemplo, se estima que circulam mais de 10 mil pessoas por dia nesse shopping. Né? No Natal Shop também, né, nessa magnitude aí, 8 mil pessoas por dia, né, que circulam ali por dentro do shopping. Né? Então, essa população flutuante, ela vai ser orientada durante uma necessidade de um abandono, por exemplo, né? Então, ela é orientada também pela brigada de incêndio, e aí essa orientação é descrita lá no plano de emergência, né? Como é que eu vou fazer essa orientação? Também fazem os exercícios, promovem os exercícios simulados. Aqui no IFRN, cada campus tem uma brigada de incêndio, e tem também uma CIPA, né? A gente chama de CISP, Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, CISP. É a CIPA do Serviço Público, né? Então, é muito comum o pessoal da CIPA também ser da brigada de incêndio, né? E aí esse pessoal ajuda aí uma vez por ano, a gente faz um simulado, na verdade uma vez por semestre, faz um simulado de abandono do prédio, combina um dia lá no horário do intervalo, toca o alarme, as pessoas saem, faz um sorteio de brindes lá, normalmente a gente consegue abandonar o prédio aí em 6 minutos, mais ou menos, tá? Então, faz parte desse simulado aí, a brigada, né? Também tem as ações de emergência, identificar a situação, acionar o alarme, acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, cortar a energia, prestar primeiros socorros, controlar o pânico durante o abandono, né? Também combater o incêndio e receber o Corpo de Bombeiros, ser o cicerone, né? A pessoa que chegou o bombeiro na sua empresa e dizer, ó, o incêndio é lá atrás, entra por aqui e tal. E o bombeiro, claro que ele recorre também a esse auxílio local, que é importante para facilitar a movimentação do Corpo de Bombeiros dentro da empresa, né? Dentro da localidade, tá? Citar aqui também o exemplo do supermercado Nordestão, uma rede grande de supermercados aqui da região da Grande Natal, né? Tem umas lojas no interior também. Cada loja do Nordestão tem uma CIPA e uma brigada. Normalmente são os mesmos membros das duas coisas, né? É possível fazer isso? É possível. Mas a brigada, a norma da brigada, ela me estabelece uns quesitos, né, para você poder fazer parte da brigada. A gente já vai ver aí, talvez a gente tenha que eliminar alguém que é da CIPA, que pode ser da CIPA e não vai poder ser da brigada, tá? Então, como é que eu sei o tamanho da minha brigada? A gente vai calcular agora depois do intervalo, mas assim, eu vou no anexo C, aí na tabela C, e lá da IT 14, né, e pela carga incêndio, eu sei se o meu risco é baixo, médio ou elevado. Se lembra que a gente usava, né, a IT 14 da carga incêndio para definir, para equacionar os sistemas preventivos, né? Então, por exemplo, aí um serviço, uma escola profissionalizante, vou ver lá pela carga incêndio, que é risco baixo ou médio aí, e, e aí eu vou estipular o tamanho da brigada por uma outra tabela, né? A estrutura é esse organograma aqui do Império Romano, né? Tenho lá um chefe de legião, um centurião, um decurião, né? Então, tem uma organização que pode ser por prédio, tá? Dentro de uma mesma unidade da empresa, eu posso ter uma brigada para cada andar do edifício, uma brigada para cada conjunto de prédios daquela localidade, né? Imagina aí uma refinaria de petróleo, né? Eu não vou ter uma brigada única, vou ter por setores. E ela pode ser única também, e é esse organograma aí da direita, né? Tem um chefe de brigada que vai ter um líder.
Aqui no IF a gente chama de coordenador de brigada. Como a gente chama de presidente da CIPA, né? Na CIPA, por tradição, a gente chama de presidente, né? Mas os dois, no nosso caso aqui, a gente fez uma norma interna e trata os dois como comissões permanentes, que vão se renovando, mas são as comissões que sempre existem aí, como existe aí a comissão permanente de pessoal docente, por exemplo, aí no campus, né? A gente também tem a CIPA e a brigada. E para fazer parte da brigada, a norma me diz que eu tenho que permanecer na edificação. Então, por exemplo, um vendedor externo, um entregador, um motoboy, não vai poder fazer parte da brigada. Ele pode fazer parte da CIPA, mas da brigada não, porque quando ocorre um incêndio, ele tem que estar aqui na empresa, né? A CIPA é um pouco diferente, porque ela tem um caráter prevencionista, e ele não estando na empresa, ele pode participar da análise do acidente em outro momento, né? Inclusive, por ele ser externo, ele também pode analisar as condições dos trabalhadores que estão fora da sede da empresa, né? Então, mas para incêndio, não. Tem que ser alguém que permaneça. Tem que ter também uma boa condição física, não precisa ser atleta, tá? Uma vez um aluno machista disse para mim assim, professor, o que uma mulher vai fazer numa brigada? Ele vai mandar em você. Aí ficou todo encrespado, nervoso, né? Na real, gente, eu não preciso de grande força física, eu tenho que ter uma condição física, tá? Porque eu tenho que me deslocar pela empresa, tenho que orientar as pessoas, claro. E dentro do plano de emergência, aí a gente vai ver o papel de cada um dentro das suas possibilidades. O que eu não posso é ser aqui uma pessoa com necessidades especiais e estar na brigada, porque eu não vou ter condição de mobilidade, de orientação, tá? Então, a norma exclui essas pessoas por isso, né? Tá? Mas ter uma boa condição física não significa ser atleta, não, tá? Não é ser um bombeiro militar. Ter também um bom conhecimento das instalações, conhecer a empresa, né? Circular pela empresa, ter noção dos ambientes que a empresa possui, quais equipamentos elas têm e tal, né? E é por isso também que um candidato natural, né, a fazer parte da brigada é o profissional de manutenção, né? Assim, o eletricista, o encanador, o pedreiro, o pintor, profissionais de manutenção aí da empresa, mecânico, né? Mas não somente esses caras, eu tenho que ter também gente do administrativo, se tiver um setor de saúde, eu tenho que ter alguém da saúde. Então, quando a gente estabeleceu a nossa aqui do IF, fizemos uma resolução ali do Conselho Superior, né, que define o que é a brigada, o que é a CISP, a gente já selecionou, a brigada terá tantos membros, preferencialmente um representante do setor de saúde, que todo campus tem um setor de saúde, um representante do setor de manutenção, um representante do setor administrativo. Então, tem pessoas que a gente considera assim que tem que estar na brigada, porque eles vão facilitar o trabalho da brigada, né, o trabalho das outras pessoas. Por exemplo, quem é que é o responsável por manutenção de extintores de incêndio no campus? É o coordenador de manutenção. Tá? Então, colocar esse cara na brigada, eu já vou estar, já tem uma parte do trabalho da brigada, já é dele, né? Que é contratar a empresa que faz, acompanhar os serviços de manutenção de extintores. Tá? Então, é um camarada estratégico, né? Também tem que ter responsabilidade legal, quer dizer o quê? Você tem que ser maior de idade. E tem que ser alfabetizado, porque, claro, senão ele não vai entender os procedimentos, o plano de emergência, procedimentos, não vai conseguir fazer o treinamento adequadamente aí, né? Então, ser também alfabetizado. Então, esses são os quesitos. Alguma dúvida, gente, até agora? Deixa eu parar a apresentação aqui, estamos chegando no nosso intervalo, né? Então, veja, quem chegou mais tarde um pouquinho, não assinou ainda o formulário de frequência, está aí no chat, formulário de frequência, e a gente vai agora para um intervalinho de 15 minutos, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, e vamos voltar para terminar esse conteúdo e fazer exercícios agora de equacionamento da brigada, que inclusive é uma das nossas tarefinhas dessa semana, tá? Então, até já, para a gravação.